Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar a minha gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando nessa jornada rica em espiritualidade. Hoje mergulharemos na fascinante passagem bíblica em que o profeta Daniel, apoiado em sua fé inabalável, enfrenta a temida cova dos leões. Mas, antes de iniciarmos essa jornada, convido a todos que ainda não o fizeram a se inscreverem, apertarem o botão do like e o sininho. A história começa no ano de 586 a.C., quando o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu e destruiu Jerusalém, a capital de Israel. Ele levou muitos judeus como prisioneiros para a Babilônia, entre eles Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que na Babilônia tiveram os seus nomes trocados por Sidraque, Misaque e Abdênago, respectivamente. Eles eram jovens, inteligentes e bonitos, e foram escolhidos para servir na corte do rei. Daniel e seus amigos eram fiéis a Deus e não se contaminavam com a comida e a cultura dos babilônios. Eles também tinham o dom de interpretar sonhos e visões, e isso chamou a atenção do rei, que ficou impressionado com a sabedoria e o conhecimento deles. Ele os colocou em posições de destaque no seu governo, e isso despertou a inveja e o ódio de alguns funcionários, que queriam derrubá-los. Um dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho estranho, que ninguém conseguia interpretar. Ele ficou furioso e ordenou que todos os sábios e magos do reino fossem mortos. Mas Daniel pediu um tempo ao rei e orou a Deus, que lhe revelou o significado do sonho. Daniel voltou ao rei e lhe disse que o sonho era uma profecia sobre o futuro dos impérios mundiais e que o reino de Deus seria o último e eterno. O rei ficou maravilhado e reconheceu que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus, e ainda promoveu Daniel a governador de toda a Babilônia. Mas os inimigos de Daniel não desistiram e continuaram procurando uma forma de acusá-lo. Eles perceberam que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, a sua terra natal. Eles tiveram uma ideia maligna e foram até o rei e lhe propuseram uma lei que dizia que durante 30 dias ninguém poderia fazer nenhum pedido a nenhum deus ou homem, a não ser ao rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. O rei, sem perceber a armadilha, concordou e assinou a lei, que não podia ser revogada. Daniel soube da lei, mas não se intimidou. Ele continuou orando a Deus como sempre fazia. Os inimigos de Daniel o flagraram e foram correndo contar ao rei, que ficou muito triste, pois gostava de Daniel. Mas ele não podia voltar atrás e teve que cumprir a lei. Ele mandou que Daniel fosse jogado na cova dos leões e disse: "O teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará." O rei passou a noite em claro, sem comer e sem dormir, preocupado com Daniel. Ao amanhecer, ele foi correndo até a cova dos leões e chamou por Daniel com voz trêmula: "Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, pôde te livrar dos leões?" E para sua surpresa, ele ouviu a voz de Daniel que disse: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, que não me fizeram mal algum, porque eu fui achado inocente diante dele, e também diante de ti, ó rei, não cometi delito algum." O rei ficou muito alegre e mandou tirar Daniel da cova. Ele viu que Daniel não tinha nenhum arranhão e reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus vivo, que faz sinais e maravilhas. Ele ordenou que os inimigos de Daniel fossem lançados na cova dos leões, junto com as suas famílias, e eles foram devorados antes de tocarem o chão. Ele também fez um decreto que mandava que todos os povos da Babilônia respeitassem e honrassem o Deus de Daniel, que é o Deus do céu e da terra. E assim termina a história de Daniel na cova dos leões, uma história de fé, coragem e milagre, que nos apresenta algumas valiosas reflexões. A fé inabalável. Daniel manteve sua fé em Deus mesmo diante de uma ordem real que proibia suas práticas religiosas. Sua devoção constante serve como exemplo de fé inabalável, mesmo em circunstâncias adversas.
A confiança na providência divina. O milagre ocorrido na Cova dos Leões destaca a confiança de Daniel na providência divina. Sua experiência nos ensina sobre a importância de confiarmos em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Coragem em meio à adversidade. Ao enfrentar a Cova dos Leões como consequência de sua fidelidade a Deus, Daniel demonstrou coragem diante da ameaça de morte. Sua postura destemida nos lembra da importância de permanecermos firmes em nossos princípios, mesmo em situações desafiadoras. Preparação para desafios. O hábito de Daniel, orar 3 vezes ao dia, mostrou sua preparação espiritual constante. Sua disciplina e conexão regular com Deus destacam a importância da preparação espiritual para enfrentarmos os desafios que surgem em nossas vidas. Integridade e lealdade a princípios éticos. Daniel recusou-se a ceder à pressão de comprometer sua fé. Sua integridade e lealdade a princípios éticos servem como um exemplo inspirador, incentivando-nos a mantermos os nossos valores mesmo em situações difíceis. Milagres e provisão divina. O episódio na Cova dos Leões destaca a ocorrência de um milagre divino. Isso nos lembra da possibilidade de intervenções divinas em nossas vidas e da provisão de Deus, mesmo quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis. Essas lições oferecem insights valiosos para nossa jornada espiritual e pessoal, incentivando-nos a cultivar uma fé sólida, coragem diante das adversidades e confiança na providência divina. Muito obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo. Mas não se esqueça de compartilhar este conteúdo com os seus amigos e familiares.